Fato e ficção frequentemente se entrelaçam em crimes reais, transformando-se em rumores de teorias da conspiração que colidem com os depoimentos das testemunhas, distorcendo as provas contundentes. Em algum lugar enterrado profundamente sob todas essas camadas, existe uma pequena e obscura essência chamada verdade. No caso de hoje, esse objetivo final e esquivo foi ainda mais caprichoso do que o habitual. Depois de escrever uma estreia violenta no campo tabu, um jovem romancista polonês se viu acusado de assassinato. Em geral, escrever um livro sobre violência não necessariamente te torna um criminoso. Tenho quase certeza de que Dostoiévski nunca esmagou a cabeça de ninguém e, até onde sabemos, Agatha Christie nunca esfaqueou alguém em um trem. Mas para o principal detetive neste caso, este livro em particular era mais do que uma simples obra de ficção. Certos detalhes faziam parecer que poderia ser uma confissão criativa, elaborada de um crime que ficou impune há anos. Era uma vez, setembro de 2005, para ser mais preciso, e o intelectual viajante Christian Bala voltava para seu país natal, a Polônia, para visitar sua família. Ainda em seus 30 e poucos anos, Bala passava a maior parte do tempo viajando pelo mundo, ensinando mergulho para financiar sua verdadeira paixão: escrever ficção filosófica. Pouco depois de aterrissar na Polônia, o jovem romancista foi abordado por um grupo de seus maiores fãs, mas esses leitores não estavam à procura de nenhum autógrafo. O Sr. Bala deixou uma farmácia em sua cidade natal, Choinov, e agora estava sendo atacado por um grupo de bandidos pobres. Um deles o segurou em um estrangulamento, enquanto o outro torcia seus braços atrás das costas com tanta força que ele pensou que iriam quebrar, colocando-o em algemas. Os homens o jogaram no banco de trás de um carro e ordenaram que ele se deitasse no chão. Enquanto o carro arrancava em alta velocidade, um dos homens colocou um saco plástico em sua cabeça e o socou no estômago toda vez que tentava falar. Ele podia ouvir o líder falando ao telefone dizendo: "Olá, chefe, nós o temos." Sim, ele está vivo. E agora, no ponto de encontro, Bala sabia que estava sendo sequestrado. Provavelmente os homens pensavam que ele tinha dinheiro por causa de sua carreira emergente como escritor, mas tinham superestimado gravemente o quão lucrativa era a profissão na época. Bala mal ganhava o suficiente para financiar suas viagens, e muito menos para pagar um resgate. O carro parou após alguns minutos e Bala os ouviu discutindo se deveriam matá-lo ali mesmo na floresta. No entanto, em vez de jogá-lo em uma cova sem marca, os sequestradores continuaram. Da próxima vez que o carro parou, eles o arrastaram para um prédio, e quando finalmente tiraram o saco plástico sufocante, Bala se viu em um pequeno quarto de concreto úmido. Nas horas seguintes, foi forçado a se despir, foi espancado sem piedade e lhe negaram comida. Os sequestradores disseram que, se ele se recusasse a cooperar, seria um homem morto. Então, depois de teatralidades violentas suficientes para enfraquecer o escritor, um novo homem entrou na sala, de meia-idade e careca, com um olhar severo dirigido ao homem aterrorizado à sua frente. O visitante sentou-se em frente à Bala na pequena mesa de metal e se apresentou. "Meu nome é Detetive Wroblewski, e eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas." Uau, amigos! Aparentemente, as prisões são bastante intensas na Polônia. Nada faz um suspeito falar como a ameaça de ser executado e enterrado na floresta. Para entender por que o pobre Christian Bala se viu cara a cara com o detetive naquele dia em 2005, precisamos voltar meia década daquele mesmo ano. Um homem chamado Dariusz Janicewski deixou os escritórios de uma pequena agência de publicidade na cidade polonesa de Breslávia, a apenas algumas horas das fronteiras checa e alemã, para se encontrar com um cliente. Nada parecia estar errado quando a recepcionista o viu sair pela porta por volta das 4 da tarde, indo em direção ao estacionamento. Mas em algum lugar entre a porta do escritório e o carro, Dariusz desapareceu. Seu carro ainda estava no estacionamento no final do dia, embora ele nunca tenha voltado ao escritório. Mais estranho ainda, ele também não voltou para casa. Sua esposa esperou até tarde da noite, ligando para seu celular uma e outra vez, mas Dariusz nunca atendeu. Não era típico dele desaparecer sem avisar ninguém, especialmente porque seu negócio precisava dele. Mesmo que encontrasse um velho amigo e saísse para tomar algo, ele sempre deixava uma mensagem. Então, logo na manhã seguinte, ela relatou seu desaparecimento à polícia. Passaram-se 4 longas semanas antes de encontrarem algum vestígio de Dariusz. Em dezembro, 3 amigos estavam pescando em um trecho remoto do rio Oder,
não muito longe da cidade, quando de repente viram algo flutuando na água. A princípio pensaram que era parte de uma árvore, mas à medida que se aproximavam, viram roupas encharcadas sobre a massa. Um deles estendeu sua vara de pescar e a empurrou. Virou-se ligeiramente e perceberam que era o cadáver de um homem. A polícia retirou os restos parcialmente decompostos da água e notou que o homem correspondia fisicamente ao empresário desaparecido, e sua mãe o confirmou mais tarde. A morte acidental foi rapidamente descartada, a menos que Janiszewski de alguma forma tenha conseguido amarrar uma corda em volta do pescoço e amarrar as mãos atrás das costas. A julgar pelos extremos desfiados das cordas, estava claro que seus braços estavam originalmente amarrados à corda, o que significava que ele teria se estrangulado até a morte enquanto lutava contra seu captor. A única roupa que restava era sua roupa íntima e um suéter, o que significava que provavelmente foi despido para ser humilhado. Da mesma forma, a falta de comida em seus intestinos sugeria que ele foi deixado sem comer por dias antes da execução. E o pior de tudo, todas as análises post-mortem mostraram que o afogamento poderia ter sido a causa da morte. Isso significaria que ele foi jogado nas águas frias enquanto ainda estava vivo. Agora, o caso de pessoa desaparecida havia sido oficialmente reclassificado como um assassinato, então a polícia começou a procurar um motivo. Mas o falecido era um tipo bastante normal, homem, sem inimigos, sem dívidas. E embora seu casamento tivesse alguns momentos difíceis, ele e sua esposa de 8 anos estavam planejando adotar uma criança quando desapareceu. No papel, parecia que ninguém no mundo tinha motivo algum para matar Janiszewski. As pessoas sabiam que o homem era dono de sua própria empresa, então ele deve ter tido algum dinheiro no bolso. Mas se o dinheiro fosse o motivo, certamente haveria atividade nos cartões de crédito do homem após sua morte. Caso contrário, os assassinos só teriam levado um punhado de slots que havia em seu bolso. Mas os cartões de crédito que a polícia tinha em todo o caso eram algumas chamadas telefônicas feitas pelo cliente anônimo com quem o homem assassinado deveria se encontrar naquele dia. A mãe, que trabalhava como contadora na empresa, recebeu uma chamada às 9h30 da manhã daquele dia. O homem do outro lado da linha parecia oficial, sofisticado até. Perguntou sobre as tarifas para imprimir cartazes e depois pediu para falar diretamente com Janiszewski. O chefe ainda não havia chegado, então sua mãe deu o número do celular ao interlocutor e deixou as coisas assim. Quando Janiszewski chegou ao escritório mais tarde naquele dia, confirmou que o mesmo homem havia ligado e que eles haviam combinado de se encontrar mais tarde. Parecia que o empresário havia conseguido se encontrar com seu cliente anônimo naquele dia, mas aparentemente ele não estava muito interessado em comprar cartazes. Havia uma testemunha que poderia ter visto esses sequestradores no dia do incidente, a recepcionista. Naquele momento, ela não pensou nada a respeito, mas quando Janiszewski saiu pela porta e virou a esquina, viu 2 homens se aproximando pela calçada atrás dele. Em retrospectiva, ela pensou que eles poderiam tê-lo seguido intencionalmente, mas não conseguiu dar uma descrição precisa deles. Assim, a pista chegou a um beco sem saída, e com ela morreu a investigação. Quem quer que tenha matado Dariusz Janiszewski havia cometido o crime perfeito, sem um traço de evidência física à vista e sem mais testemunhas que pudessem identificá-los. A família pendurou uma cruz de madeira em uma árvore perto do local onde o corpo do homem foi encontrado e tentou seguir em frente com suas vidas. E esse provavelmente teria sido o capítulo final da história. Mas o caso não resolvido chegou à mesa de um detetive especialmente determinado quase 3 anos depois. Entra nosso velho e experiente policial, o tipo que apareceu no final do falso sequestro anterior, o detetive Jacek Wróblewski. Ele e sua equipe de detetives da sede da polícia de Breslávia receberam o arquivo do caso Janiszewski no outono de 2003, ainda sem pistas, sem suspeitos e sem esperança de resolvê-lo. Como sempre, o primeiro passo nesses casos arquivados era examinar cada pequeno detalhe do arquivo, em busca de qualquer ângulo que ainda não tivesse sido explorado. Depois de passar várias tardes obcecado com o caso, ele decidiu que as ligações telefônicas já havia determinado que as ligações feitas para o escritório e para o celular da vítima vinham de uma cabine telefônica na mesma rua, a menos de 1 minuto a pé do próprio escritório. Isso significava que os sequestradores estavam vigiando o prédio desde a manhã, provavelmente planejando sequestrar Janiszewski mais cedo naquele dia.
Não havia câmeras apontando para a cabine telefônica, então Wroblewski se concentrou no telefone pessoal da vítima. Assim como seus cartões de crédito, os registros mostravam que nunca havia sido usado após seu desaparecimento. Mas essa não era a única maneira de rastrear um telefone. Se o detetive conseguisse encontrar o número de série, poderia verificá-lo nos registros de lojas de penhores e sites de revenda. Por sorte, a viúva havia guardado o recibo, que de fato mostrava o número de série. Assim, o detetive Wroblewski conseguiu descobrir uma nova pista que havia sido ignorada há muito tempo. O telefone celular havia sido vendido em um site chamado Allegro, o eBay polonês, 4 dias após o desaparecimento da vítima. Apesar de ter cometido um crime quase perfeito, parecia que o assassino havia deixado uma exposição bastante óbvia em seu perfil de vendedor, usando o nome de usuário Chris B. Ao investigar um pouco mais sobre a identidade digital, descobriu-se que Chris B era o pseudônimo anglicizado de um certo Christian Bala, um homem de 32 anos de Breslávia. Mas Christian não parecia exatamente o tipo de pessoa que comete assassinatos. Era um estudante de filosofia magro e perspicaz, amante da literatura. Provavelmente não tinha nem a vontade nem a capacidade física para assassinar uma vítima muito maior. Bala dificilmente se encaixava no perfil de um gangster ou ladrão comum. Era altamente educado, graduou-se perto do topo de sua classe na Universidade de Breslávia e estava prestes a obter seu doutorado. Bala foi forçado a abandonar o caminho acadêmico em 1997, já que não tinha fundos para sustentar a si mesmo, sua namorada do ensino médio que se tornou esposa, Stasia, e seu filho recém-nascido, Casper. O detetive pensou que devia haver alguma explicação, talvez um simples caso de identidade trocada. Talvez Bala tenha encontrado o telefone na rua e viu uma oportunidade de ganhar algum dinheiro vendendo-o. Afinal, quem seria estúpido o suficiente para matar um homem e vender seu telefone online usando seu nome real? Certamente não alguém com o QI de Bala. O detetive W se preparou para contatar Bala para obter uma declaração, o que era um pouco difícil considerando que ele já vivia no exterior, na Ásia naquele momento, após se separar de sua esposa alguns anos atrás. Enquanto isso, eles continuavam coletando detalhes sobre seu caráter, caso ele se revelasse um suspeito legítimo. Foi então que o detetive W fez a descoberta que mudou completamente sua opinião sobre o homem, algo que sugeria que havia um lado sombrio e secreto nesse filósofo altamente educado. Como mencionei antes, Bala realmente pertencia a um grupo de ególatras desprezíveis famosos por sua depravação moral. No mesmo ano, Christian Bala realizou um sonho de toda a vida e se tornou um autor publicado. O romance escrito em sua língua nativa, polonês, intitulava-se Amok e servia como uma espécie de manifesto para as opiniões pós-modernistas de Nietzsche que ele desenvolveu no Departamento de Filosofia da Universidade de Breslávia. Não me refiro apenas a algumas opiniões odiosas sobre arte. Amok vai um pouco além. O livro trata do descenso de um homem em uma onda de crescente depravação, sexo, violência, drogas, todas essas boas coisas, na crença de que está acima da moralidade. Esse pequeno resumo não exatamente desperta meu interesse, mas acabou sendo muito interessante para o detetive W. Ele acabara de descobrir que um homem relacionado a esse violento caso de assassinato havia escrito extensivamente sobre assassinatos violentos. Com a esperança de que pudesse fornecer algum tipo de referência de personalidade para seu principal suspeito atual, o detetive decidiu substituir o arquivo do caso por uma cópia do livro. Não teria sido um livro fácil de conseguir, já que a Polônia é um país bastante conservador e católico. Esse tipo de material tabu contra a igreja com uma cabeça de cabra diabólica na capa por si só não é encontrado em muitas lojas convencionais. O detetive conseguiu encontrar um, provavelmente escondido em uma prateleira superior ao lado das revistas para adultos, e começou a folhear aquele livro para ver exatamente com que tipo de mente estava lidando. Seus colegas pensaram que o detetive havia enlouquecido um pouco ou amolecido, ou ambos. Ele realmente esperava resolver um caso de assassinato lendo um livro como algum tipo de garoto mimado? A maioria dos insuportáveis graduados em literatura concordaria que os personagens não representam seus escritores. Mas quanto mais lia, mais firme o detetive W se tornava. Dentro das páginas de Amok, havia algumas pistas que sugeriam que Christian Bala poderia ser mais um anti-herói sádico do que aparentava ser na vida cotidiana. Aqui está um breve resumo do que tratava seu livro. Um hedonista chamado Chris viaja entre o México e Paris.
dormindo com mulheres, bebendo com seu grupo de amigos nihilistas e fantasiando sobre violência sexual. E quando digo violência sexual, não me refiro a coisas leves ao estilo de 50 tons de cinza. No livro, há uma passagem onde o narrador fantasia agredir sexualmente sua própria mãe. Agora pode ser um bom momento para mencionar que Bala deu uma cópia autografada AOS seus pais quando foi publicado. Esse deve ter sido um Natal muito desconfortável. No final, o anti-herói assassina Mary, uma de suas namoradas, e essa é a parte que realmente fez soar os alarmes do detetive. Quando ele o faz, amarra um laço em volta do pescoço dela. Bala estava certo de que seu livro seria reconhecido como uma grande obra de literatura, mas honestamente soa como um lixo padrão de pornografia que busca chocar. Esse tipo de coisa mal levanta uma sobrancelha em certos lugares hoje em dia, mas na conservadora Polônia foi bastante escandaloso. Como era de esperar, não vendeu muito bem e recebeu críticas mistas da imprensa. Mesmo os amigos de Bala, que também eram professores, acharam que era ruim. Além disso, não fez justiça ao inteligente, divertido e popular rapaz que todos haviam conhecido por tantos anos. Onde eles viam um bom amigo que não faria mal a uma mosca, as poucas pessoas que leram Amok viam onde ele também publicava trechos do livro e conversava na personalidade de seus personagens, as pessoas deixavam comentários, chamando-o de psicopata misógino. É preciso lembrar que isso foi 3 anos antes do Twitter, então o abuso online ainda não havia se normalizado completamente. Até uma de suas amigas teve uma confrontação com ele na seção de comentários, dizendo que os pensamentos distorcidos do narrador deviam vir de sua própria mente. Bala claramente era bastante depravado e, de maneira condescendente, disse que essas acusações eram ridículas. Segundo ele, apenas um leitor simples acharia interessantes algumas poucas cenas violentas com uma descrição gráfica de pessoas tendo relações sexuais. Mas se alguém realmente olhar, verá que essas cenas pretendem despertar o leitor e mostrar o quão fodido, empobrecido e hipócrita é este mundo. Mas o detetive W não era um leitor simples, e foi um passo além dos outros críticos. Não apenas suspeitava que Bala era tão depravado quanto seus personagens, mas também que os eventos em Amok não eram realmente tão fictícios como ele afirmava. Ele fez da novela uma leitura obrigatória para todos os detetives de sua equipe, transformando o grupo de durões policiais eslavos em um tranquilo clube de leitura. Cada detetive recebeu personagens e capítulos para analisar em busca de semelhanças entre as vidas dos personagens e Christian Bala. Agora, definitivamente é verdade que os autores frequentemente inserem suas próprias vidas em seu trabalho. Por isso, meu romance de estreia segue as aventuras de um renomado escritor de conteúdo que é um perseguidor cibernético e assassino em série, contratado pelo FBI como um destacado perfilador criminal. Mas nem todas as inserções de autores são tão diretamente honestas quanto a minha, e o fato de um cara ter escrito sobre um assassino sádico e nihilista não o torna um. Com essa ressalva feita, aqui estão as razões pelas quais esse escritor em particular provavelmente era um assassino sádico e nihilista. À primeira vista, Chris e Christian são a mesma pessoa. Ambos se separaram de suas esposas, beberam demais e tiveram alguns encontros menores com a lei. No livro, Chris e seu cúmplice ficam bêbados e roubam uma estátua de Santo Antônio de uma igreja. Surpreendentemente, o histórico criminal de Bala revelou que ele e seu amigo haviam sido presos exatamente pelo mesmo crime após uma noite de bebedeira anos atrás. Até agora, nada especialmente incriminador, a menos que o acusemos de blasfêmia. Mas alguns detalhes na novela foram além disso e pareciam fazer referência direta ao assassinato de Dariusz Janiszewski. Por exemplo, o laço em volta do pescoço se assemelhava ao que aconteceu com o homem assassinado na vida real. Na novela, Chris fala sobre como lutou para fazer o nó. Isso poderia estar baseado na experiência pessoal de Bala com Janiszewski? Pode parecer uma coincidência, até que você ouça isto. Mais tarde foi descoberto que o histórico de pesquisa de Bala no eBay polonês incluía um manual policial intitulado Enforcamento Acidental, Suicida ou Criminal. Parece uma leitura fascinante. Bala nunca chegou a comprar o livro, mas pelo menos demonstra que estava interessado e foi apontado pelos melhores detetives literários de Breslávia. Na verdade, há 2 assassinatos mencionados em Amok. O narrador, Chris, afirma ter matado um homem antes devido a um ataque de ciúmes. Naquele momento,
O negócio de Bala estava em falência, enquanto a vítima estava prosperando. Isso poderia ter sido suficiente para torná-lo um assassino por ciúmes? O detetive W sabia que tudo isso parecia bastante fraco. Quando seus colegas estão ocupados espancando gangsters e invadindo esconderijos de drogas todas as semanas, os relatórios semanais de livros não fazem muito pela sua reputação. Além disso, tudo até agora poderia ser explicado pelo fato de que os detalhes do caso eram públicos. Bala facilmente poderia ter pegado os detalhes diretamente da primeira página do jornal. Mas havia um detalhe-chave no livro que convenceu o detetive de que ele estava no caminho certo. Na cena do assassinato, Bala escreveu: "Aperto o laço em volta do pescoço dela, segurando-a com uma mão enquanto com a outra enfio a faca abaixo do peito esquerdo." A arma do assassinato de que ele fala é uma faca cerimonial japonesa. Depois, seu personagem vende essa mesma faca alguns dias após o assassinato em um site de leilões na internet. Se você se lembra, o fato de que o telefone do homem assassinado foi vendido após sua morte só foi descoberto anos depois da publicação do romance de Bala. Isso significava que não havia como ele ter emprestado esse pequeno detalhe dos relatórios policiais. Ele deve ter tirado isso da vida real. Para o detetive W e seus homens, agora estava claro que a Amok não era apenas uma obra de imaginação, mas uma grande confissão de assassinato criptografada e estendida. O que nos leva de volta a 2005. Naquela época, Christian e sua esposa estavam completamente separados graças ao seu duplo amor por bebida e visitas a bordéis. Seu negócio também estava falido enquanto ele vagava pelo Japão, Coreia e Estados Unidos tentando publicar artigos de viagens para sobreviver. Isso significava que a polícia não podia se arriscar a deixar escapar suas suspeitas sobre Bala, pois ele poderia não retornar à Polônia e viver uma vida de fugitivo. Em vez disso, eles tinham que esperar que ele voltasse voluntariamente para casa. Foi uma questão de observar e esperar até que Bala retornasse no final do verão daquele ano. Uma semana após sua chegada, o detetive W e sua equipe interceptaram o autor enquanto ele saía de uma farmácia em Choinov. Agora, você já ouviu o relato de Bala sobre a prisão, mas segundo o detetive W, foi uma prisão perfeitamente civil. Bala foi detido na rua e levado pacificamente para a sede da polícia de Breslávia para ser interrogado. E se você não tem certeza em quem acreditar, este seria um bom momento para mencionar que Bala era conhecido por inventar que ele adorava transformar sua vida cotidiana em ficção e que muitas vezes lhes contava histórias sobre aventuras amorosas que nunca ocorreram ou feitos inventados. Ele adorava se gabar de como estava acima de uma existência normal e que era capaz de qualquer coisa, até mesmo de ser um assassino. Com o tempo, tornou-se impossível discernir quais de suas vanglórias eram falsas e quais eram verdadeiras. O que a maioria das pessoas chamaria de ser um mentiroso irritante, este graduado em filosofia preferia chamar de mitocriatividade. Pode revirar os olhos agora? O que isso basicamente significava era que Christian gostava de inventar pequenas histórias e ver quantas pessoas ele conseguia convencer a acreditar nelas. Após sua prisão em 2005, ele colocou esses poderes em grande escala. Depois de ser liberado da custódia, Bala começou a tecer uma história para contradizer a que a polícia havia estado trabalhando durante os últimos 2 anos. Ele enviou cartas a instituições acadêmicas e publicou postagens em seu blog pessoal, reclamando de como estava sendo perseguido pelo governo simplesmente por escrever um romance blasfemo. Dado que a Polônia esteve sob um regime comunista repressivo pouco mais de uma década antes, seus artistas não eram estranhos à censura com punho de ferro. Isso pode ser pelo menos em parte o motivo pelo qual a comunidade criativa se uniu em apoio a Bala. Sua namorada americana, Denise Reinhardt, tomou as rédeas da situação e criou um comitê de defesa para lutar por sua liberdade. Chamaram o caso de Sprawa Absurd, o assassinato absurdo, e bombardearam o Departamento de Justiça com cartas defendendo seu direito à expressão artística. Os policiais tentaram explicar: não, isso não é uma caça às bruxas literária. Ele literalmente matou um cara. Mas as coisas estavam mudando para o detetive W. 2 anos de árduo trabalho estavam indo por água abaixo. Seu plano original baseava-se em obter uma confissão, mas a entrevista na delegacia não havia saído tão bem quanto ele esperava. Para demonstrar que realmente não tinha nada a esconder, Bala concordou em realizar um teste de polígrafo.
O detetive W o interrogou sobre a vítima. Ele disse que nunca o conheceu, que no dia do sequestro estava trabalhando e que não se lembrava de onde havia obtido o telefone. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, o detetive W sentiu que Bala estava ocultando a verdade. Sua respiração parecia diminuir durante certas perguntas, como se ele estivesse tentando enganar o detector. Como instrutor qualificado de mergulho, ele estaria bem informado contra o detetive 00W. Naquele dia, as únicas coisas pelas quais o escritor foi acusado foram vender um telefone roubado e uma acusação de suborno não relacionada de anos atrás. Ele foi liberado após expirar a janela de 48 horas para adicionar mais acusações. E seus amigos conseguiram controlar a narrativa. Em seguida, ele mesmo escreveu para seus seguidores: "Arruinaram minha vida familiar. Nunca mais falaremos em voz alta em casa. Nunca mais usaremos livremente a internet. Nunca faremos nenhuma chamada telefônica sem pensar em quem está ouvindo. Cada pequeno latido do nosso cachorro nos alerta e não sabemos o que esperar. É um terror silencioso." Enquanto ele estava ocupado interpretando o gênio perseguido, o detetive W voltou ao ponto de partida com mais determinação do que nunca. Seu objetivo era desvendar todas as camadas de ficção e revelar a verdade sobre o que Bala realmente fez a Darius Janiszewski todos aqueles anos atrás. E não importava o quão bom narrador Christian Bala fosse, os fatos frios e sólidos contavam uma narrativa mais convincente. A equipe de telecomunicações do departamento fez outra descoberta-chave. As ligações feitas para o escritório e para o telefone celular do homem assassinado não foram feitas com moedas, mas com um cartão telefônico pré-pago. Ao investigar os registros de emissão do cartão, conseguiram obter seu número e os registros de chamadas associados. Na semana em torno do assassinato, o mesmo cartão foi usado para fazer dezenas de chamadas, todas elas para amigos, parceiros de negócios, esposa e a família de Bala. As evidências circunstanciais estavam se acumulando, mas faltava a última peça do quebra-cabeça: um motivo. Qual motivo Bala teria para matar um homem com quem não tinha negócios no passado? A brutalidade do assassinato sugere que o assassino tinha um motivo pessoal. Janiszewski foi torturado e humilhado, o que significa que seu assassino gostava de ver o sofrimento. O detetive fez com que um perfilador criminal analisasse o assassino fictício, Chris. Sugeriram que este personagem, um homofóbico flagrante, poderia ter sido levado ao assassinato e à violência por sua própria homossexualidade reprimida. Isso levou à teoria de que o suspeito e a vítima na vida real tiveram um relacionamento secreto que azedou, mas não havia evidências para apoiar isso. Em geral, eles estavam no caminho certo. O detetive W voltava repetidamente à última linha do romance, uma resposta enigmática a um enigma ainda mais enigmático. Este foi assassinado pela cegueira dos ciúmes. Quando o ciúme surge em um caso de assassinato, geralmente é preciso começar a procurar entre os parceiros românticos. Segundo a versão de Bala, ele tinha muitos desses, mas houve apenas uma com quem ele passou mais de algumas semanas ou meses. Sua esposa separada, Stasia. O detetive W decidiu focar novamente na esposa, que até aquele momento se havia recusado a cooperar com a investigação. Ele queria pintar um quadro de como era o relacionamento deles na época do assassinato. As entrevistas com os amigos de Bala revelaram que aqueles foram alguns dos momentos mais tumultuados em seu casamento. Naquela época, Bala estava à beira de perder o pequeno negócio de limpeza industrial que fundou após abandonar a universidade. E seu alcoolismo estava piorando. Um amigo de Stasia o descreveu como um tipo autoritário que dominava agressivamente sua vida. Isso levou à sua separação no início daquele ano, mas isso não foi suficiente para afastá-lo. Bala saía para beber durante dias e batia na porta de Stasia gritando insultos e exigindo revisar seu telefone. Lá estão aqueles ciúmes cegos de 2000. Stasia e Christian acabaram na mesma festa organizada por um de seus amigos em comum. As coisas tomaram um rumo ao final da noite quando Bala tentou agredir um barman que ele acusou de flertar com sua esposa. Uma testemunha o ouviu dizer ao barman: "Já me livrei de um cara como você." Ninguém sabia o que isso significava, exceto o próprio Bala. No entanto, o corpo de Janiszewski havia sido encontrado apenas 2 semanas antes. Seguindo a trilha, começaram a interrogar os outros presentes na festa daquela noite. Uma delas era uma mulher chamada Malgorzata Drozdizal.
amiga de longa data de Stasia. Acontece que ela deveria ter sido acusada de porte de arma, já que ela estava guardando a arma fumegante todo esse tempo. Seu testemunho completou o capítulo crucial que faltava no manuscrito do assassinato que a polícia havia estado escrevendo todos esses anos. Voltando um pouco atrás, para uma noite de outono de 2000, nos dirigimos a uma boate em Breslávia chamada The Crazy Horse. Lá é onde Malgorzata e Stasia foram juntas para tentar esquecer a separação do marido dominante de Stasia. Depois de algumas bebidas, as duas mulheres acabaram se separando. Quando Malgo encontrou sua amiga, ela a viu conversando com um homem no bar, um tipo alto com cabelo escuro e olhos azuis. O novo e atraente amigo de Stasia se chamava Darius. Eles trocaram números antes do fechamento do local e concordaram em ter um encontro mais tarde naquela semana. Lá estava a peça de evidência que a polícia havia estado procurando todo esse tempo, o fio que conectava o suspeito e a vítima, que de outra forma nunca teriam se cruzado. Os policiais levaram essa nova informação a Stasia, que agora enfrentava a perspectiva de que seu ex-marido, o pai de seu filho, era quase definitivamente culpado. Finalmente ela se abriu. Sim, ela e Darius Yaniszewski haviam tido um encontro naquela semana. Eles até se registraram em um hotel depois, mas quando ela descobriu que ele era casado, ela se retirou por questões de consciência. Ou talvez isso também tenha sido um pouco de ficção para poupar a dor à viúva do assassinado. Embora nada tenha acontecido, Bala de alguma forma soube do relacionamento interrompido. Algumas semanas após o encontro, bêbado e gritando, ele bateu na porta de Stasia e contou que sabia de tudo e que havia contratado um detetive particular para segui-los e relatar cada detalhe, incluindo o número exato do quarto onde Stasia e Yaniszewski se registraram. Quando o homem desapareceu mais tarde naquele ano, Stasia perguntou a Bala se ele sabia algo sobre isso, e ele disse que não. Durante anos não houve razão para pensar o contrário. Claro, Bala era estranho, mas certamente não era um assassino. Agora, no entanto, o caso contra ele estava se tornando cada vez mais claro. As ilusões de Stasia sobre o homem que uma vez amou estavam completamente destruídas, assim como todos aqueles furiosos literatos que saíram em defesa de Bala até a morte após sua prisão. Houve mais de algumas caras envergonhadas quando invadiram a casa de Bala e o acusaram do sequestro e assassinato fechada na sala do Tribunal de Breslávia no dia 22 de fevereiro de 2007. Nosso filósofo convertido em assassino esperava nervosamente o início de seu julgamento. A história de um assassino pós-moderno que se gabava abertamente de seus crimes através de sua obra era boa demais para ser ignorada, então a sala estava lotada quando o julgamento começou. Bala mesmo parecia mais um professor universitário prestes a iniciar uma palestra do que um assassino enfrentando 25 anos de prisão. O objetivo da promotoria era provar que Christian Bala era praticamente o mesmo que seu personagem fictício, um sádico hedonista que se excitava com sua própria imoralidade filosoficamente justificada. Por outro lado, a defesa argumentou que todas as provas contra ele eram circunstanciais, o que era verdade. Mas havia muitas evidências. Todos os sinais apontavam para Bala rondando a vítima nos dias anteriores ao seu desaparecimento, e ele não tinha justificativa para nenhuma de suas ações. E o fato de que ele decidiu se representar foi a cereja do bolo. Quando o réu teve a oportunidade de interrogar cada uma das testemunhas por conta própria, ele foi tão irritante quanto você pode imaginar. Uma ex-namorada testemunhou que uma vez ele se embriagou e ameaçou se suicidar pulando da sacada. Sua resposta foi: podemos simplesmente dizer que isso é uma questão de semântica, um mau uso da palavra suicídio? Não, Christian, isso é um tribunal, não um seminário de graduação. O júri ficou tão impressionado com a defesa de Bala quanto os críticos literários com seu romance. 1,5 não recomendado. No final, ele foi considerado culpado e condenado à pena máxima permitida pela lei, 25 anos. Isso significava que ele teria muito tempo para refletir sobre semântica no conforto de uma cela de prisão em Breslávia. Quando David Graham, da The New Yorker, visitou Bala naquela sombria prisão da era soviética em 2008, descobriu que o enorme ego do escritor só havia crescido mais após sua condenação. Ainda obcecado por seu próprio romance, ele até tinha o hábito de lê-lo em voz alta para seus companheiros de cela, o que definitivamente é como você faz para ser esfaqueado.
O pior de tudo é que ele ainda se recusava a aceitar a realidade objetiva do que havia feito. Aos olhos de Bala, ele ainda era um gênio atormentado, perseguido pelo Estado por se recusar a cumprir sua moral cristã. E cito: "Estão me condenando à prisão por 25 anos por escrever um livro. Um livro! Você não vê o que eles estão fazendo? Eles estão construindo esta realidade e me forçando a viver dentro dela." Como disse o protagonista Chris, "Sou um bom mentiroso, porque acredito em minhas próprias mentiras." Quanto ao que realmente aconteceu em 2000, essa é uma história que ele não está disposto a contar, o que significa que nunca saberemos todos os detalhes do que aconteceu com Dariusz Janiszewski em seus últimos dias, como para onde exatamente Bala o levou após o sequestro, quanto tempo ele esteve sob tortura antes de ser jogado no rio, e quem era o segundo homem que a recepcionista viu seguindo a vítima do lado de fora do escritório. Talvez Bala nos dê algumas pistas na próxima grande sequência de Amok, que provisoriamente se intitula D-Lyric. Aparentemente, ele tem trabalhado nisso desde que está na prisão e se comprometeu a terminá-la de trás das grades. Já se passaram 13 anos e ainda não foi publicada. Suponho que as críticas iniciais de seus companheiros de cela, planos para outro romance medíocre, eram os planos de Bala para outro assassinato acima da média. Segundo alguns documentos criptografados em seu computador, parecia que ele já tinha sua próxima grande fonte de inspiração pronta, apontando mais uma vez para um rival romântico. Um breve arquivo de texto em seu PC dizia: "Solteiro, 34 anos, sua mãe morreu quando ele tinha 8 anos." Esses detalhes coincidiam perfeitamente com o novo namorado de Stasia, com quem ela começou a se relacionar pouco antes da prisão de Bala. Os registros das salas de bate-papo mostraram que ele estava fazendo perguntas sobre esse homem online, talvez se preparando para atraí-lo como sua segunda vítima. Nunca saberemos com certeza, mas definitivamente é uma coisa boa que o tenham pego antes. E isso basicamente resume a história até agora. Bala, o assassino filósofo que fez das suas, foi levado à justiça graças ao enfoque pouco convencional de um determinado policial. Depois de ganhar uma apelação e ser novamente condenado em 2008, agora ele se resignou a cumprir seus 25 anos completos. A história de como ele se meteu nessa confusão acabou sendo muito mais estranha e satisfatória do que qualquer coisa que ele tenha escrito. De fato, o mais irritante é que todo esse assunto, na verdade, beneficiou as perspectivas de Bala como artista em vez de prejudicá-las. Amok teria sido em grande parte esquecido em alguns anos, mas depois que a notícia se tornou pública, as livrarias polonesas conseguiram vender dezenas de milhares de cópias, enquanto os leitores procuravam pistas nas páginas. Chegados aqui, acaso você não viu esse outro crime? Eu não perderia, hein?